Você está preparado para ter uma aula de hebraico de Gênesis capítulo 1, versículo 1, uma análise deste texto à luz do hebraico? Você está preparado? Então, se você estiver preparado, você tem que pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta. Ah, mas professor, eu não sei hebraico, eu não sei escrever hebraico. Calma, muita calma, porque aqui a minha intenção é ser o mais didático possível, com uma explicação mais simples possível, mas com profundidades. Então, nós vamos aqui à tela do nosso computador, a lousa de estudos, porque você sabe que eu amo a lousa. Se você ama a lousa, escreva aqui nos comentários: professor, eu amo a lousa. Esse será um aulão de hebraico para você, e outra, gratuitamente, ok? Então vamos para a lousa aqui do meu computador. Assim, antes de nós irmos para a aula, eu preciso que você clique aqui no gostei, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações. Vamos lá para a lousa de estudos. Então aqui está a lousa de estudos, aqui esta lousa maravilhosa onde o professor faz a sua arte, tá? Então, primeira coisa, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o texto hebraico, nós vamos ver a transliteração. O que é transliteração, professor? É a pronúncia fonética do hebraico, e nós vamos ver aqui a tradução, tá? Nós vamos começar aqui de trás para frente, tá? Nós vamos pegar primeiramente a tradução, uma tradução simples, uma tradução bem tranquila, que é a Almeida Corrigida e Fiel. Então eu coloquei aqui os segredos de Gênesis 1:1, tradução simples, normal, tranquilo, sem problema, todo mundo conhece essa tradução. No princípio criou Deus o céu e a terra, tá? Ou no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos falar de várias questões aqui dentro de Gênesis 1:1 à luz do hebraico. Nós vamos pegar agora o texto em hebraico. Vamos pegar o texto em hebraico. Então eu fiz questão de copiar exatamente como você pode se deparar na Bíblia, tá? Então eu vou pegar aqui o livro, eu vou pegar aqui o capítulo, e eu vou pegar aqui o número 1, capítulo número 1 aqui, o versículo número 1, tá? É o seguinte, a primeira explicação aqui, um dos primeiros segredos é que, vamos lá, deixa eu colocar aqui o hebraico. Então, primeira coisa, no hebraico, as letras são números, tá? Ou seja, aqui nós temos a escrita de... Deixa eu colocar outra cor para ficar mais didático. Aqui nós temos a escrita de Perek Aleph. Perek Aleph é literalmente capítulo 1. Tá? Então este Aleph aqui não pode ser lido como Aleph de letra. E nem este Aleph do começo, porque esse aqui é o versículo número 1. É claro que não há capítulos e versículos em hebraico, mas... nesta Bíblia, nas Bíblias modernas hebraicas, sim, há capítulos e versículos, tá? Primeira coisa é essa. Aqui nós temos muitas questões a se analisar desse texto em hebraico aqui. Então, se você sabe hebraico, eu já quero te convidar a você clicar no primeiro link da descrição, a você ser o meu aluno de hebraico, a você entrar no curso de hebraico, que você vai aprender todas as letras hebraicas, tá? A primeira coisa é você escrever em hebraico, e depois a segunda coisa nós vamos fazer a transliteração. Então aqui está escrito o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Então Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Tente pronunciar aí. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Se você conseguiu pronunciar igual eu, escreva nos comentários: professor, eu consegui pronunciar, que eu vou ficar muito feliz. Uma questãozinha bem interessante que eu preciso dar um zoom aqui, ó. Tô dando um zoom aqui para você, tá? É o seguinte, olha só esta partícula aqui, ó. Olha só a primeira palavra hebraica, Bereshit.
E aqui que está o segredo, um dos segredos do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 em hebraico. Olha só a questão aqui. Nós devemos separar este beit, porque este beit aqui é uma preposição. Deixa eu escrever aqui, ó. É uma preposição hebraica. Ela tem um sentido de estar em algum lugar. Reshit vem de uma raiz, se você conhece um pouquinho hebraico, vem de uma raiz que nós podemos falar de Rosh. Rosh significa cabeça. Rosh significa início. Rosh significa começo, tá? Mas o pulo do gato para você entender esse texto é o seguinte. Acontece que esta preposição esta preposição B, já que eu já dei um zoom aqui, eu vou tirar o zoom para poder trabalhar melhor aqui, ó. Esta preposição B aqui no caso é uma preposição tem um sentido, né? A preposição B tem um sentido, tem um sentido de estar em algum lugar, estar em algum lugar, certo? Só que essa preposição ela é usada para casos não específicos. Olha só, isso aqui eu só passo para os meus alunos particulares, quando eles fazem o curso e quando eles vêm para as aulas particulares. Isso aqui é pérola que eu estou te passando, tá? Por isso vale um joinha, vale o seu comentário. Se você chegou até aqui, escreva pérola nos comentários. Isso aqui é pérola. Esse sentido aqui, esta preposição B, ela é usada em casos não específicos. Ou seja, Bereshit poderia ser melhor traduzido não no princípio, e sim em um princípio. Em um princípio criou Deus os céus e a terra. Se você olha deste panorama, meu Deus do céu. Aí você me pergunta assim, mas professor, o que muda no princípio? O que muda em um princípio? Muita coisa em uma questão, em uma questão interpretativa. Aqui nós podemos entender que não houve apenas um princípio, e sim, quem sabe que essa história, essa criação do mundo, ela é uma das histórias de Deus, é um dos começos. Aqui poderia ser traduzido também, em um dos começos criou Deus os céus e a terra. Aí nós estamos falando, imagina um Deus infinito, imagina um Deus completamente atemporal, só que nós nos reduzimos no princípio, no nosso princípio poderia ser, né? Então essa preposição Bereshit, ela indica isso. E se você reparar em casos específicos, ele vai usar, por exemplo, a preposição ba. Eu vou dar um exemplo aqui. No caso aqui seria laraquia. Olha só, a questão do B, do ba, acontece a mesma, tem uma outra preposição que nós falamos le e lá. Olha só esta preposição aqui, tá? O lá é outra preposição com outro sentido, mas a regra aqui é a mesma, no caso do B e do ba, e do le e do lá. Aqui no caso, laraquia seria expansão, ou seja, na expansão. Aqui no caso nós podemos deparar aqui com Gênesis 1:6. Nós encontramos esta palavrinha aqui, laraquia, tá? Ou seja, o segredo de Gênesis 1, um dos segredos de Gênesis 1:1 aqui no caso, é justamente a preposição não específica B, ou seja, em um dos princípios criou Deus os céus e a terra. A outra questão bem interessante desse texto aqui é justamente esta palavrinha aqui, ó, bará, que é a palavra criar. Em nenhum outro lugar da Bíblia, exceto no livro de Daniel, que o livro de Daniel está em aramaico, mas
em hebraico não existe outro lugar da Bíblia que há bará, a não ser que seja relacionado a Deus, porque essa palavra bará aqui significa o verbo criar, e o ser humano não tem a capacidade de criar. Criar é só para Deus. Criar sem uma matéria é só para Deus, né? Nós temos a capacidade de transformar, nós temos a capacidade de fazer, ok? O ser humano nunca vai ser relacionado a bará, somente Deus. E a outra palavrinha que eu queria chamar a atenção aqui é a palavra Hashamayim. Hashamayim. Nós já temos um vídeo aqui no canal explicando sobre a palavra Shamayim. Essa palavra, ela está no plural, então por isso que aqui a melhor tradução seria no princípio, ou em um princípio criou Deus os céus e a terra. Perfeito? Então esse aqui é um resumo de como nós fazemos uma exegese hebraica, como nós realmente destrinchamos o texto sagrado à luz do hebraico. E para isso, é óbvio, eu te convido de novo a você primeiro começar do zero, entrar no curso de hebraico. É claro que isso aqui que nós estamos vendo, esta aula aqui já é um hebraico avançado, não é já um hebraico inicial, porque aqui você precisa ter realmente toda a questão de transliteração, toda a questão de conhecimento das letras, reconhecimento das letras bem claro aí nos seus estudos, né? Então é exatamente isso que eu queria passar aqui para você nesta aula de hebraico, nesta aula de exegese. Se você gostou, por favor, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Isso me ajuda demais na divulgação, demais mesmo na divulgação desses vídeos aqui. Perfeito? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Fique na paz, veja os demais vídeos, tem muito conteúdo para você. Fique na paz, shalom, shalom, ulehi traot, shalom, shalom e até breve.